Há muito tempo, quando os recursos do extremo sul de Kalu, o grande continente do planeta Acheron, se exauriram, um grupo de destemidos aventureiros Yatcha ousou se lançar na maior de todas as jornadas. Navegando em direção ao extremo oeste, estes desbravadores conseguiram transpor as barreiras do Mar Revolto e alcançar um arquipélago onde tudo o que se conhecia era através de antigos mitos e lendas. Mas o grupo de Yatcha descobriu, da pior maneira possível, que o local já era habitado pela desconhecida e primitiva espécie dos Rangnakors. Uma guerra teve início. Após séculos de batalhas, enfim os Rangnakors foram subjugados. A vitória permitiu ao povo enfim se assentar. Sua sociedade então evoluiu. Uma linhagem real nasceu e seu reino prosperou. Todo o reino estava em festa, pois aguardava o nascimento do primeiro herdeiro do valoroso rei Arthurian, o Justo. No palácio real dos Antameruks, no entanto, o rei, nervoso, aguardava notícias acompanhado de seu primeiro conselheiro, Dron-Massat, e de Oryx, seu Luminatrix, um ser artificial movido à energia mágica, construído pelos ferreiros arcanos para os membros de cargo mais elevado dentro da família real. Mestres das artes místicas e responsáveis por guardar, difundir e expandir o conhecimento do povo, os arcanos que realizavam o parto perceberam que a rainha e mesmo o bebê provavelmente não sobreviveriam. Disposto a tudo para salvar a sua amada esposa e seu futuro herdeiro, o rei Arthurian aceitara uma última esperança oferecida pelos arcanos. A rainha foi então levada até um local sagrado muito antigo. De fato, este primitivo templo de pedras já se encontrava ali antes mesmo do povo Yatcha chegar. Apesar dos arcanos não conseguirem salvar a rainha, uma menina nascera, a princesa Aliana. Desde o princípio, ela se mostrara prodigiosa em tudo o que se metia a fazer, seja nos bordados com a ama, na música, pintura, esculturas e artes em geral, seja nos exercícios e jogos que insistia em participar com os aldeões, ou mesmo no treinamento de combate que eventualmente conseguia com Luxon Maxus, o mais fiel e corajoso general do reino. Entretanto, tais sessões de treinamento eram sempre feitas escondidas do, segundo Aliana, chato primeiro conselheiro Dron-Massat, que não via graça nenhuma em uma princesa se submeter àquele tipo de conduta. Só existia uma coisa que Aliana gostava de fazer mais do que suas sessões de treinamento, que era observar por horas a fio as alvas brumas que tudo cobriam. Em segredo, ela almejava seguir para o norte e desaparecer no infinito branco. Era uma sensação que ela não podia explicar e que jamais a abandonara, mesmo enquanto crescia. Como única herdeira do rei, Aliana estava quase sempre ocupada acompanhando seu pai em seus afazeres. Ela chamava isto de trabalho de princesa e estava sempre a declamar. Achei que uma princesa pudesse fazer o que tivesse vontade. Ela repetia, mas era só conversa. No fundo, Aliana adorava estar ao lado do pai em suas responsabilidades reais. Ela participava de reuniões, fazia visitas ao templo da Ordem dos Arcanos e acompanhava a vistoria nos antigos e gigantescos canhões. O tamanho daquelas estruturas sempre fazia a mente da jovem princesa viajar, e ela por vezes se pegava imaginando que tipo de ameaças poderiam existir à cidadela em El Reino no passado para necessitar de tamanha proteção. Apesar de todo o seu treinamento para um dia governar no lugar do pai, a uma destas tarefas reais, Aliana nunca pôde acompanhar. Desde tempos imemoriais,
uma comitiva liderada pelo rei era formada e rumava em direção a uma misteriosa ilha do arquipélago. Lá, diziam as lendas, a fim de perpetuar a paz com os primitivos Rangnakkors, o rei deveria cumprir um ritual milenar, mantendo vivo um acordo selado entre seu povo e Croven, o monstro. Preocupado, Dron-Massat, o primeiro conselheiro, anunciara que acompanharia a comitiva. E para a segurança do rei, levaria consigo seu fiel e temido guarda-costas, Sectron, da raça dos Dahaks. Na ausência do rei, apesar de ainda não ter idade suficiente para reinar, a autoridade da princesa se tornava ainda mais importante. Agora, ao invés de acompanhar Thorian, a responsabilidade recaía exclusivamente sobre seus ombros. Mas a Lyanna não se apegava a isto. Tentava somente manter o corpo e a mente ocupados para não se preocupar demais com a perigosa missão do rei. Ela não podia se conter. Tudo o que queria era receber seu pai com o mais forte dos abraços. Mas algo parecia estar errado. A Lyanna não o avistava. Croven havia quebrado o milenar acordo com o reino.